Bom, quero apresentar aqui para vocês muito brevemente uma opção, né, de trabalho que nós podemos fazer em parceria Sebrae e Rotary, com o objetivo de apoiar o programa Empoderamento de Meninas, e vou trazer também um case que nós já temos aqui, em um bonito projeto que nós temos aqui na nossa cidade. Esse é um dos projetos. A região entendeu a proposta dessa parceria Sebrae e Rotary e tem feito esse trabalho em outras regiões, mas eu trouxe aqui uma. Eu queria mostrar aqui para vocês, primeiro, o que nos inspirou, que foi uma frase que nós vimos lá no site empoderamentomeninas.com.br. Lá está escrito assim: cada menina deve ser responsável por seu próprio futuro. E isso é exatamente a essência da proposta que nós temos feito de trabalho Rotary e Sebrae. Que cada menina seja responsável por seu futuro. Ela é empoderada e ela protagonista da sua vida. E quando nós vimos essa frase como a base do programa Empoderamento de Meninas, nós realmente percebemos que podíamos fazer algo para ajudar. E o que eu quero trazer para vocês aqui é uma parceria que já vem acontecendo de maneira efetiva desde agosto de 2022. E como que tem sido essa parceria? O Sebrae disponibiliza uma metodologia. Essa metodologia chama Objetos de Aprendizagem, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. O que faz o clube? O Rotary conecta essa metodologia, desenvolvida pelos pedagogos, pelos educadores do Sebrae, com instituições de ensino da sua localidade. E a instituição de ensino, por meio dos seus educadores, os seus professores, aplica a metodologia. Então, essencialmente, é assim que funciona a parceria. O Sebrae tem uma metodologia já desenvolvida, pesquisada, cientificamente comprovada a sua aplicação e a sua efetividade. Nesse contexto aqui, nós estamos usando uma dessas metodologias que são os objetos. Vem o clube, pega essa metodologia, apresenta para uma entidade de ensino, para uma instituição de ensino, e essa instituição de ensino aplica a metodologia, que é essa daqui. Nós chamamos ela de objetos de aprendizagem. E o que são os objetos de aprendizagem? É um conjunto com 212 opções dinâmicas. Não quer dizer que se tem que aplicar as 212. São 212 opções de dinâmicas. São atividades. Só um segundinho, apareceu uma tela aqui. São atividades literárias, filmes, jogos, com o objetivo de sensibilizar os alunos, e as alunas nesse caso, a refletirem sobre valores, atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade, busca de autoconhecimento, para despertar competências e desenvolver habilidades, fortalecendo a sua autoestima e autonomia para a construção de projetos de vida sadios. Então, pessoal, imagine um e-book, são 6 e-books na realidade, cada um deles com dinâmicas prontas para os educadores utilizarem. Então, essas dinâmicas têm jogos que se faz com as alunas, tem textos que se leem com as alunas, e aí depois se faz uma reflexão, já está tudo prontinho, absolutamente prontinho. Então, o educador pega a dinâmica, ele segue a dinâmica e aplica a dinâmica com as alunas. E ao aplicar a dinâmica com as alunas, olha o que acontece. Cada dinâmica, cada uma das dinâmicas, sem exceção, ela serve para duas grandes coisas. Claro que tem uma série de coisas que essas dinâmicas procuram desenvolver nas meninas, mas essencialmente duas. A primeira é desenvolver nessas meninas que participam dessas dinâmicas e que exercitam, desenvolver 10 características de comportamento empreendedor. Essas 10 características de comportamento empreendedor, como que elas foram definidas? Isso é fruto de uma grande pesquisa feita nos últimos 40 anos. Talvez uma das maiores pesquisas sobre empreendedorismo, que nos listou, depois de uma pesquisa de 3 anos, depois de aplicação nos últimos 40 anos, nos listou 10 características que, se uma pessoa desenvolve, e se ela desenvolve essas características em equilíbrio, a chance de ela se tornar uma pessoa realizadora, e realizadora aqui eu quero dizer, alguém que tem um sonho e consegue concretizar o seu sonho, a chance dessa pessoa aumentar as possibilidades de execução aumentam sobremaneira
quando ela desenvolve essas 10 características de comportamento empreendedor. Então, imagina aquelas dinâmicas educacionais sendo aplicadas com as meninas, ajudando elas a desenvolver essas 10 características de comportamento. São essas as características: busca de oportunidade, iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimentos de meta, planejamento e monitoramento, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Os estudos de empreendedorismo mostram que uma pessoa dotada dessas características tem muito mais chance de realizar aquilo que ela deseja. E aí, por meio dessas atividades pedagógicas que o Sebrae tem disponibilizado por meio do Rotary a entidades educacionais, as meninas conseguem desenvolver essas características por meio dos exercícios, da repetição, do diálogo com o professor. E além dessas 10 características de comportamento empreendedor, tem um conjunto de competências que se chama BNCC, que são as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. É mais ou menos assim, quando o professor, a professora está dando aula lá na escola, ele precisa de ensinar matemática, português, literatura, história, ele precisa de ensinar esse conteúdo, mas ele também precisa de desenvolver os seus alunos em alguns comportamentos. A estes comportamentos dá-se o nome de 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que são elas: conhecimento, pensamento científico, pensamento criativo e crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. O material que o Sebrae desenvolveu e que está sendo aplicado com as alunas, com as participantes e os meninos também, no programa Empoderamento de Meninas, também desenvolve essas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Então, veja, a ideia é, por meio desses materiais que o Sebrae já tem pronto, levar esses materiais por meio dos clubes até uma entidade de ensino, aí da sua cidade, da sua região, como nós temos feito aqui na nossa região, conforme os professores, os educadores vão aplicando isso com as alunas, depois eu vou mostrar algumas fotos de como isso acontece, essas 20 características, 10 características e 10 competências começam a ser estimuladas nas alunas, começam a ser praticadas, reforçadas, internalizadas, até que elas desenvolvem isso em nível de competência e até que elas começam a praticar isso. E no nosso entendimento, o Sebrae, que é um especialista em empreendedorismo, nós temos notado o poder transformador de alguém dotado dessas características. Ele tem condição de, empoderado, protagonista da vida, mudar a sua história, mudar a história de outras pessoas e mudar a história do entorno aonde ele está. Por isso, nós achamos muito importante trazer esse material para o contexto de um programa que visa empoderar meninas. Notem que nós estamos aqui propondo o empoderamento das meninas por meio do fortalecimento do comportamento empreendedor. Nós vimos agora projetos maravilhosos realizados pelos vários clubes no Brasil, com vários focos de empoderamento e com focos importantíssimos. Este programa escolheu um foco, que é empoderar por meio do fortalecimento do comportamento da menina e do menino que estiverem participando dessas dinâmicas que o Sebrae chama de objetos de aprendizagem. Nós entendemos que, talvez dentro de um todo, talvez dentro disso que vocês já estão fazendo, talvez também trazer essas dinâmicas para empoderar as meninas por meio do fortalecimento do comportamento empreendedor possa ser um bom complemento. E eu queria, muito brevemente, aqui falar para vocês sobre o que tem sido feito aqui em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade do interior de São Paulo, com quase 500.000 de habitantes, e nós temos aqui muitas entidades educacionais, muitas entidades sociais, e uma delas se chama Serviço Social São Judas Tadeu. E o que nós temos feito lá no São Judas Tadeu? O programa começou em agosto de 2022. Então eu me lembro que exatamente como aconteceu. Nós fomos a um clube, fizemos uma apresentação, só que um pouco maior do que essa, né? Hoje a gente sabe que o nosso tempo é limitado. Apresentamos
o programa, apresentamos o projeto de objetos de aprendizagem, né, como um contexto do programa Empoderamento de Meninas, e o clube gostou da ideia. Era uma noite, estávamos online, e o clube disse, puxa, vamos fazer isso. Vamos implantar os objetos de aprendizagem em uma entidade de ensino como parte das ações do programa Empoderamento de Meninas. E aí o clube pensou e escolheu uma entidade, que foi o São Judas Tadeu, o Serviço Social São Judas Tadeu. Aí nós fomos ao Serviço Social, eu fui como Sebrae, levei o material, alguns representantes do clube foram para a reunião e fizeram a conexão do Sebrae, dos objetos de aprendizagem, com o Serviço Social São Judas Tadeu. E ali nasceu um programa em parceria, Sebrae, Rotary e Serviço Social São Judas Tadeu. Desde agosto de 2022, o programa não parou mais. E todos os meses, mais de 200 alunos e alunas que frequentam o projeto social São Judas Tadeu experimentam e fazem junto com as professoras as dinâmicas e vai desenvolvendo cada dinâmica, desenvolvendo uma daquelas características, cada dinâmica desenvolvendo uma daquelas competências. Eu trouxe aqui algumas fotos, aqui são os alunos em ação, junto com as professoras. Uma das coisas muito importantes no empoderamento e no comportamento empreendedor é a ideia da sustentabilidade, da proteção à vida, e isso começa pela sustentabilidade em todos os níveis, né? E no mais profundo sentido da palavra. Então veja aqui os meninos numa ocasião aqui discutindo sobre a água e a vida. Aqui é uma outra aula, eles estão em outro momento de interação, as professoras conduzindo as aulas, utilizando o material disponibilizado para o Sebrae. Às vezes acontece na sala de aula, às vezes acontece ao ar livre, a depender da condução, da dinâmica que as professoras, que os educadores quiserem dar naquele dia. Aqui, mais uma vez, uma aula fora da sala de aula, com a temática de natureza, da nossa responsabilidade para com a natureza. Aqui veja as duas professoras, essas são as duas educadoras que têm conduzido o projeto lá no Serviço Social São Judas Tadeu. Então elas pegam os nossos materiais, elas leem, elas se preparam, elas escolhem. Hoje nós vamos trabalhar com os nossos alunos a competência projeto de vida. Alguém aqui falou, pelo menos na hora que eu estava ouvindo, a importância de se olhar para o futuro, e muitas meninas acabam se perdendo por não encontrarem um projeto para a coisa mais importante que poderia ser, que é para a sua vida. Então imagina que determinado dia elas dizem, vamos trabalhar hoje projetos de vida. Vão lá, escolhem as dinâmicas que fazem os alunos e as alunas pensarem sobre o seu futuro e planejar o seu futuro. Então aqui é uma aula acontecendo realmente dentro do ambiente de sala de aula. Veja aqui os meninos e as meninas interagindo entre eles, fazendo as atividades conduzidas pelos professores, pelas professoras. Aqui um outro formato, um outro dia, uma outra aula. Aqui foi um dia muito especial, que era um dia onde se fez atividades específicas para a consciência negra, no mês de novembro de 22. Então, foram pessoas falar, escolheram-se algumas dinâmicas que traziam esse contexto para desenvolver esse contexto nos alunos e nas alunas. Antes de agradecer, e já caminhando aqui para o encerramento, eu gostaria de colocar, portanto, o Sebrae à disposição, colocar todo esse material à disposição de vocês, normalmente como tem acontecido. Se vocês entendem, puxa, deixa eu conhecer melhor esse material, nós vamos enviar esse material para vocês. Vocês observam isso, vocês vão observar que é um material pronto para o uso, pensado por educadores, para ser executado por educadores, e é assim que nós temos feito aqui na nossa região. O clube recebe isso, escolhe uma entidade educacional, nós vamos ajudar, nós vamos apoiar a instituição educacional a implantar isso, vamos orientar no que for necessário o corpo pedagógico dessa entidade. E aí a própria escola conduz isso, o próprio projeto, a própria entidade de ensino sabe conduzir isso, e aí começa-se com a recorrência a desenvolver essas características nos meninos e nas meninas, e nós do Sebrae acreditamos que isso pode ser uma grande contribuição para o programa Empoderamento de Meninas por meio do fortalecimento do comportamento empreendedor
das meninas e dos meninos que participarem. Em nome do Sebrae, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de vocês terem nos permitido vir aqui falar para vocês sobre o nosso desejo de contribuir com o programa Empoderamento de Meninas, e me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, se for o caso, ou se formos para pensar juntos sobre como dar continuidade, estou aqui à disposição.